Mas e aí? Nós estamos usando a nossa fé? A gente bota a fé no lugar devido e correto? Ou a gente deixa para botar fé no time de futebol, no governo, no trabalho? Aonde nós temos colocado a nossa fé, meninas? Olá, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos muito ansiosos para começar mais um bate-papo no Pó de Pimenta. Hoje o assunto é sobre uma palavrinha desse tamanho, muito pequenininha, mas dizem os especialistas, quem tem pode mover montanhas. Sim, nós falaremos sobre fé. Vou trazer uma historinha que não é minha, eu trouxe lá do YouTube, que fala do guarda-chuva e o menino. O menino sempre ia para a escola e acaba sempre se molhando em virtude das tempestades que ele passava no caminho. Ele não tinha o que se proteger. Aí uma pessoa deu um guarda-chuva para ele e explicou, olha, usa direitinho essa ferramenta, que essa ferramenta vai te proteger das tempestades, da chuva forte. O menino pegou o guarda-chuva, todo dia ia para a escola com guarda-chuva. Só que ele não sabia usar. Ninguém tinha explicado para ele, clica aqui, abre assim. E aí vinha a chuva, ele se molhava a roupinha, material, e ficava frustrado. Porque afinal tinham dito para ele, tem esse guarda-chuva, você não vai mais se molhar. Aí vieram outras pessoas e aí explicaram para ele a maneira correta de usar o guarda-chuva. A partir do momento que ele abriu aquele guarda-chuva e o guarda-chuva protegeu ele das tempestades, olha, ele ficou muito satisfeito. É assim a nossa fé. Todas nós temos fé, como um guarda-chuva. Todas nós temos a fé e nos falaram que se a gente usar essa fé, nós teremos a proteção divina das tempestades da vida. Mas e aí? Nós estamos usando a nossa fé? A gente bota a fé no lugar devido e correto? Ou a gente deixa para botar fé no time de futebol, no governo, no trabalho? Aonde nós temos colocado a nossa fé, meninas? Passei a bola. Como é interessante o quanto a gente delega as coisas para a fé. Ou seja, eu acredito, eu tenho uma crença e eu espero que as coisas aconteçam. Não. Na minha opinião, a fé, ela não é nada sem ação. Eu preciso ter fé, mas eu preciso agir. Eu preciso sair da minha zona de conforto e tomar uma atitude proativa. Isso em relação a todas as coisas. E quando falo em fé, não falo em religião. Não falo só em religião, perdão. Falo em fé em todas as coisas. Acreditar em, ir em busca de. E quando falo em fé religiosa, todas as religiões. Não importa em quem a gente acredita. O que há de superior a nós. Desde que a gente creia e vá em busca de fazer ações, de ter uma atitude ativa em busca das nossas realizações, acreditando nelas com fé, mas sempre agindo. Eu já ouvi falar muito também na fé, no amor. Exato. Na fé das pessoas que acabam fazendo bem. Nós somos 5 mulheres e com olhares diferentes sobre esse assunto. Até as pessoas que estão nos assistindo certamente têm outros tantos olhares diferentes, como tu bem colocou, quando eu falo em fé não tem como eu separar de Deus, de Jesus, assim como tem outros tantos que vão falar da Nossa Senhora, espíritos de luz, Oxum, Ogum, tá tudo bem quanto a tudo isso, porque é uma maneira que cada um tem de expressar e praticar a sua fé, né? Mas eu também gosto muito de falar na fé pela humanidade, por fazer o bem. Não sei se é meio que uma utopia, mas vamos lá. Falando em religiosidade, assim, o acreditar em Deus, às vezes é tão pouco, né? Eu acho que todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, elas acreditam que existe um Deus maior, um ser que nos guia e que nos protege, enfim, de alguma forma. Mas ele é muito diferente de tu entregar a tua vida, assim, é claro que com ação, mas tu entregar a tua vida nas mãos de Deus. Às vezes a gente passa por experiências que essa fé acaba se materializando na tua vida e aí tu consegue não só acreditar na presença de Deus, mas tu entrega a tua vida na mão dele, sabe? Sim. O meu propósito é o teu propósito e aí não importa o que vier, porque eu sei que está em boas mãos. Então a gente precisa, além de acreditar, entregar a nossa vida. Isso é uma questão muito particular, assim, que as pessoas, às vezes, elas acreditam realmente que existe um ser supremo, mas a gente acaba não se entregando e, às vezes, questionando e duvidando do caminho que ele está traçando para nós. Então, isso é uma coisa para a gente levar adiante, assim. A gente está mais agradecendo, a gente está mais pedindo, porque, às vezes, a gente se agarra na fé quando a coisa aperta, né? É uma questão bem interessante, porque tu te agarra na
fé, ou vai praticar a tua fé num momento de dor, né? Mas isso é óbvio. Não tem ninguém, até quem é ateu, que tá lá no céu, o avião tá caindo e não vai dizer, meu Deus, né? Na dor é o óbvio. Sempre trago pra minha família, para os meus filhos principalmente, é que no momento de amor, no momento de que tá tudo bem, como é que tá a tua fé? Como é que tá o teu contato com o ser, no caso, com Deus, quando tá tudo bem? Justamente para agradecer porque está tudo bem. Exato, agradecer e realmente, como a Sinara falou, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, né? Então, se eu coloco a minha vida nas tuas mãos, aconteça o que for, bem ou mal, tá tudo de boa. Porque eu sei que tu tá cuidando. Às vezes vem problemas nas nossas vidas em forma de solução. Poxa, que droga tá acontecendo isso aqui agora, não queria, blá, 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 blá. Mas olha, oba, problema. Porque às vezes esse problema tá te livrando de alguma coisa, ou esse problema está trazendo uma outra perspectiva que tu não tinha olhado ainda, para que tu mude a rota. Aconteceu isso agora há pouco comigo e com a diretora do nosso programa. Tivemos um problema e eu falei, bacana que tem esse problema. Bacana porque isso vai fazer com que a gente mude o nosso ponto de vista e a partir dessa nova mudança, ver como vai ficar muito melhor. Então, às vezes, a solução vem fantasiada de problema, né? A gente só tem que ter fé, dizer assim, eu sei que tem alguém cuidando de nós. Eu acho que o sentido da fé, ele vem em vários aspectos, né? A gente pode olhar para fé no ser humano, fé que a humanidade não esteja tão perdida diante de tantas atrocidades que a gente vê. Eu acho que a fé, às vezes, um relacionamento é um voto de fé, porque tu te envolve com uma pessoa, tu deposita uma confiança em algo que ainda não aconteceu. Então a gente está num processo, o casamento ele é um processo, né? Ele é uma etapa da vida que para muitas pessoas a gente não sabe o que vai ter daqui a 10, 15 anos, mas a gente tem fé que vai dar certo. E a gente faz dar certo. Então a fé também traz essa segurança a partir do momento em que tu deposita a tua confiança lá e tu vai fazer com que aquilo aconteça. E quando a gente olha para essa fé do ponto de vista espiritual, eu acho que é fundamental para o ser humano. A gente precisa ter esse entendimento que há um ser superior a nós, que nos cuida, que nos criou, que nos protege. Claro que os pontos de vista são vários, né? E quando a gente olha para a ciência e traz toda a questão do criativismo e olha para uma outra vertente do surgimento, né, do ser humano, a gente também vai se deparar com outras questões. Mas quando a gente olha para a fé do ponto de vista de mexer internamente, a fé em Deus ela é fundamental. Mini, tu falou uma coisa que me veio na hora, assim, eu sigo alguns pastores, padres, porque a gente gosta de ouvir de tudo, a gente gosta de conhecer de tudo, até para poder tecer algumas críticas, a gente tem que ter discernimento, nós não somos pessoas que dizem amém, vamos tudo de um ladinho, não, a gente também tem que ter o discernimento de saber o que vale ou não. Aí tem uma pastora que ela é formada em neurociência. Imagina, ela sempre quando fala da ciência com a fé. Ela menciona que hoje a medicina, a Organização Mundial da Saúde, eu não sei em que momento, em que ano, mas eu sei que ela falou isso, que eles já atestam que a fé cura. A fé cura doenças, entendeu? Existe uma expressão, olha que interessante daí, que eu acho que é legal a gente... Algumas já ouviram com certeza. A ciência, ela vai até o momento. Quando ela chega numa barreira que, para o médico ou para a ciência, para a medicina, ela fala, bom, eu não consigo mais, agora a gente chegou nesse estágio, o paciente ele está aqui. Agora depende da fé. Então, a família se segura a algo. E essa fé ela é fundamental para que o paciente possa se manter ali e aí a vida faça o seu percurso. Então, a gente olha para esse movimento do que vai vir depois com um voto de fé, porque é a fé que vai agarrar os familiares, né? Se mantenham com aquele paciente rezando e pedindo e acompanhando e torcendo para que ele saia de um quadro, né? Então, a fé, eu acho que ela é fundamental. Ela move. Eu acho que é importante eu frisar assim, que a minha fé, ela não fica titubeando em pensamentos, meu ser Deus, eu tenho minha fé, ela é bem estabelecida, eu sou cristã, então a minha fé, ela vem de Deus, tá? De Jesus. Nesses outros pontos que vocês falaram, eu sempre costumo dizer que uma coisa que eu aprendi, né, que pra mim foi um privilégio, que eu cresci em berço cristão, foi que eu aprendi desde pequena a perder o controle das situações e entregar na mão de Deus a minha vida. Então isso ela se acarreta em todos os sentidos. Isso não quer dizer que eu não enfrente momentos difíceis, que eu não passe por tribulações, por sofrimentos, porque é normal, é da vida, né? E com Deus não existe manual para tu enfrentar esse tipo de situação. Mas eu sei que com Deus tem um processo. Então, crendo no Deus que eu sirvo, eu tenho a certeza que
Eu não tenho manual, eu não sei como vai terminar, talvez não termine da forma que eu gostaria que terminasse. A fé ela é isso, é crer que Deus tem o melhor para as nossas vidas. E o melhor de Deus nem sempre é aquilo que aos nossos olhos humanos conseguem enxergar. O melhor de Deus é aquilo que Ele sabe a forma que iremos terminar, que isso vale mais do que a nossa caminhada inteira. A palavra de Deus diz assim, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então boa ela não titubeia, ela é boa. Se é perfeita, é a perfeição. E agradável, naquele momento talvez não seja o que eu gostaria, mas eu tenho certeza que futuramente eu vou ter a tranquilidade e a paz que a minha fé estava nas mãos certas e que ocorreu da forma que deveria ocorrer. Eu acho que é isso para mim. E eu, dentro da minha fé e da minha crença, eu respeito a fé de todos. Isso não quer dizer que eu concorde com outras pessoas, mas eu respeito. É isso. E respeitar é o quê? Saber que cada um tem a sua crença, a sua fé, e que se daquela forma está fazendo bem, é respeitar. Isso é o respeito ao próximo. E é muito importante que em todas as religiões exista. Momentos difíceis todos nós temos, né? Só que quando a gente passa por um momento difícil, muitas vezes a gente acaba questionando. E eu digo porque eu já passei por essa situação onde a situação estava tão pesada que eu questionei. Aí assim, eu acreditava que tinha alguém lá em cima fazendo aquilo. Então eu acreditei que tinha um Deus, mas duvidei. Duvidei do propósito. Questionei o propósito. Mas assim, Deus diz que a gente deve questionar. E o questionamento, ele não é duvidar da decisão de Deus. Tem um profeta que diz, o Abacuque era um profeta questionador. Isso não quer dizer o quê? Que nós vamos o tempo inteiro barganhar com Deus. Deus, eu fiz isso pra ti. Mas eu fiz a tal obra. Mas eu fiz tal caridade. Não é isso. Mas questionar para poder entender o processo. E como que as crianças de vocês hoje em dia, não sei se a escola já fomenta essa prática da fé, vocês costumam frequentar lugares, igrejas ou algumas coisas assim? Nós somos católicos, né? Digo que a gente deveria praticar mais a nossa vida em Cristo, assim, mas a gente procura sempre estar presente na igreja de alguma forma. Em algum momento da minha vida, assim, eu comecei a entender que o simples fato de ir na igreja talvez não me trouxesse aquela coisa que eu busco, sabe? Aquela paz interior. Então, eu prefiro muito mais fazer a minha oração, sempre faço. O Luiz o Luiz, meu esposo, para quem não conhece, é um cara de uma fé, assim, incrível. Então, toda noite ele faz uma oração, ele busca com o Otávio esse momento de espiritualidade. Então, é muito bacana ver, assim, essa conexão, e o Otávio já vivencia isso também. E até eu queria contar uma história bem rapidinha, para não pegar muito tempo, que tem a ver com a mensagem que tu começou o programa, tá? Uns anos atrás, meu filho hoje tá com 8, eu acho que ele deveria ter uns 3 anos. Tava chovendo muito aquela noite, mas muito, muito, muito. E ele, não me lembro se ele tinha uma atividade no outro dia, alguma comemoração na escola, e ele disse, mãe, eu queria tanto que amanhã tivesse sol, mas era assim, uma chuva torrencial, né? Eu disse assim, pois é, meu filho, mas eu não sei se a chuva vai parar. Ele disse, mãe, vamos fazer uma oração para que amanhã saia sol. Eu, vamos, porque eu instruo ele o quê? Que orar para as coisas acontecerem. Nós ajoelhamos e ele dizia, Deus, que amanhã tem um sol. Que amor. Deitamos e dormimos. E eu, meu Deus, ele vai acordar, não vai ter parado ainda. Quando eu acordei, gurias, a primeira coisa, ele abriu a janela. Tinha um sol tão radiante, tão lindo, que eu pensei assim, Deus, isso foi algo para alimentar a fé dele. Sabe? Eu agradeci a Deus e disse, Deus, como tu é bom realmente. Porque aquilo foi tão maravilhoso, ver aquilo ali, talvez tenha sido assim, o que é para Deus para fazer parar de chover, né? Deus é tão poderoso que ele pode fazer qualquer coisa. Mas ele fez aquele dia, aquele ato, eu creio assim, que foi para quê? Para alimentar a fé dele. Para ele poder ter lá as historinhas dele, né? Vocês já assistiram um filme chamado Quarto de Oração? É muito bom. Tem até um livro que fala sobre isso. Depois eu posso até emprestar. É um filme que tá no Netflix? Bom, é aqui que eu compro as minhas brigas. Um closet? Eu chamo de quarto de guerra. Então,
A senhora escreveu orações para cada área da sua vida? Sim, uma estratégia de oração. Sim. Eu costumava fazer o que você e seu marido estão fazendo, mas isso não me levou a lugar nenhum. E aí eu comecei a estudar de verdade o que as escrituras dizem. E Deus me mostrou que eu não tinha o que fazer o trabalho pesado. Não! Só Ele poderia fazer isso. O meu trabalho era buscá-lo, confiar e viver sua palavra. Senhora Clara, nunca vi nada assim antes. E eu admiro. Esse livro, ele fala uma coisa, entre tantas coisas, mas a gente tem que registrar os acontecimentos que a gente pediu para Deus, no caso somos cristãs, mas para quem, enfim, para o ser que for, registrar. Teremos momentos que a gente vai se sentir tão abandonado ou vulneráveis, duvidando da presença dele, da existência dele. Aí tu vai lá no caderninho, no quarto de oração, na tua agenda. Ah, mas lá, dia tal, o Murilo pediu para não chover. Como Deus não existe? É esse episódio aqui agora que se apresenta como uma forma de problema que a gente tá duvidando. Mas então, o Quarto de Guerra é um filme muito bom. Eu aconselho a vocês verem. Eu tenho o livro também para ler, porque ele vai fazendo assim com que tu, na prática, sabe, gente? A gente acaba esquecendo as coisas boas que acontecem. Então, registra no Sim, papel. tudo, né? A gente acaba esquecendo, às vezes, aquilo que já passou, aquilo bom. Por acordar, por exemplo. Por acordar. E agradecer. Esses dias tu falou, agradecer o sol. Agradecer o Alguma sol. coisa assim. E agradecer até na dor. Eu acho que a dor Agradecer ela na traz dor. muito ensinamento. Com Deus. A dor traz ensinamento. É difícil. A dor difícil agradecer na dor. O crescimento das pessoas, né? Qual é o marinheiro que se forma diante de um mar calmo? Calmo. Se não no meio de uma tormenta, vai ser o cara. Mas o quanto a gente tem que estar aberto, tem que ter o discernimento para suportar o momento de dor, seja ele na dimensão que for, e tirar bom proveito disso, né? Como a gente precisa ter essa Sabedoria. sabedoria. Como é que tu adquire sabedoria? Tu estando sempre em contato com ele, tu Exato. pede. Exato. Quando eu não entender, Que dê sabedoria. que me dê Que eu tenha sabedoria. tranquilidade para. Né? Exatamente. Assim como eu iniciei o bate-papo com uma historinha do Guarda-Chuva da Fé, eu quero terminar com outra historinha. Só que eu vou ter que ficar com uma colinha, porque é uma historinha meio longa, eu posso esquecer. Então até o óculos eu vou botar. A historinha diz o seguinte: tinha um menino que estava na frente da casa dele. 4, 5 anos de idade, o menininho ali na frente da casa dele. E aí passou o pessoal de um circo. E o circo falava: atenção, atenção, essa é a última semana de espetáculo. Venham visitar o circo fulano de tal. Lá teremos palhaços, todo aquele equipamento todo que fala do circo. E o menininho encantado, não conhecia o que era circo ainda. Chegou no final do dia e falou: papai, por favor, me leva no circo. Eu quero muito ver o circo. É a última semana, papai. Eu preciso ver o circo. E o pai falou assim: tudo bem, meu filho, papai vai te levar no circo. Só que eu não posso durante a semana porque eu vou trabalhar todas as noites. Mas eu vou te levar no circo no sábado às 10 horas da manhã. Era o último dia de espetáculo. Muito bem. Isso foi uma terça-feira. Na quarta-feira de manhã, o pai acordou, se vestiu para trabalhar, tirou o sapato e tinha um bilhete: não esquece do meu circo. E assim foi. O menino fazia isso todas as manhãs. E também, todos os dias, a partir daquela quarta-feira, ele já não dormia direito, ele não comia direito, ele tava tão excitado, tão entusiasmado com o circo, que ele tava assim. Chegou sábado, 5 horas da manhã, bateu. Aí o pai acordou: o que foi, filho? O circo, pai, o circo. Eu já imagino o Titi. O circo, pai. Aí o pai falou o seguinte: meu filho, o circo é às 10 horas da manhã. Vai dormir mais um pouquinho, que às 10 a gente vai estar lá. E o menino falou: não, pai, eu vou ficar acordado. Vá que tu esqueça. Muito bem. Às 10 horas da manhã, o pai acordou, se vestiu, pegou a criança, foram pro circo, se acomodaram na arquibancada. E lá o rapaz, aquele que fala, como é o nome do rapaz? Peraí que eu vou colar agora. O locutor disse: senhoras e senhores, com vocês. O menininho tava... dormiu, cansado, exausto, sem comer. O pai da criança assistiu o espetáculo todo sozinho, pegou a criança, levou para casa e dormiu até às 5 da tarde. Quando foi às 5 da tarde, o menininho acordou. E o menino acordou assustado: pai, o circo, pai,
o circo. O Senhor falou, filho, agora que tu acordou, vem cá que eu quero te ensinar uma verdade. Quem não confia no Pai e não consegue descansar nas suas promessas, perde o espetáculo da vida. Eita, que lindo. É uma excelente história e a gente quer deixar então com essa história e com as reflexões que fizemos, que nós todas e vocês tenham sempre fé, confiem, descansem e até o nosso próximo programa.